Você já pensou em sair do Brasil, mas você não sabe nem por onde começar, você não sabe falar inglês, não sabe falar nada? Sou Samuel Figueiredo do canal Realize e hoje vou mostrar como aprendi um idioma em 3 meses sem gastar um centavo. O primeiro passo é você escolher o idioma que você quer aprender, seja inglês, seja espanhol, seja italiano. No meu caso era italiano, não sabia nada de italiano, porque eu ia para a Itália fazer intercâmbio e eu precisava passar numa prova de italiano. Então eu tinha 3 meses para estudar e eu comecei a ver umas ferramentas na internet para começar a estudar. Então, basicamente, eu utilizei de 3 aplicativos, tá? O primeiro aplicativo que eu utilizei se chama Busuu. É um aplicativo muito interativo, parece um joguinho onde você vai clicando, né, e selecionando a imagem que é correta para você acertar ali para aprender vocabulário. E o melhor, ele é gratuito, tá? Então vai aparecer uma bola, aí vai ter lá o nome dele em italiano, e aí depois você vai ter, no final da lição, uma pergunta, um quiz para você responder o que é a bola. E vai ter sempre uma vozinha falando como se pronuncia para você repetir. Então é muito focado em vocabulário, tá? Então, galera, esse é o aplicativo Busuu, tá? Então você faz por lições, ó. Esse daqui é uma lição 1, né? E aí você baixa a lição, você consegue estudar offline, né? Ele é muito focado em diálogo. Então, por exemplo, você aperta playzinho, vai falar ciao a tutti. Aí aqui vai falar ciao a tutti. Aí você completa, né? Então você pode também configurar o aplicativo para a viagens ou a conhecimento profissional. Então ele é um aplicativo bem completo, tá? O Busuu, como eu falei, ele é focado em vocabulário. O segundo aplicativo que eu utilizei foi o Duolingo. Ele é bem parecido com o Busuu, só que a diferença é que ele é muito mais gramatical. Então ele vai ensinar muito a sequência da frase, como que é uma estruturação. Tem um joguinho onde você vai arrastando a ordem das frases para você montar a frase. E ele vai ganhando pontos e você vai passando de etapa. A grande diferença entre eles é, um é mais vocabulário e o outro é mais também gramatical, certo? Ó, esse aqui é o Duolingo, tá? Tem um aplicativo mais focado aí para gramática. Não é tão vocabulário quanto o Busuu. Mas ele é bem legal, ó. Só que a diferença é que ele só consegue liberar se você faz a lição por conta. Então você tem que completar a sequência dele aí, certo? Então ele faz a perguntinha e aí ele vai te falando sempre um áudiozinho. É sempre uma interação de áudio para você ouvir e repetir em voz alta, para você ver a pronúncia. Então você tem que completar a sequência dele aí, certo? Então ele faz a perguntinha e aí ele vai te falando sempre um áudiozinho. É sempre uma interação de áudio para você ouvir e repetir em voz alta, pra você ver a pronúncia, vai brincando com você. Aí ele manda uma frase assim, você vai, tipo, arrastando pra formar a frase, né? No caso aqui tá errado, né? Mas você arrasta pra fazer eu não sou. Beleza. O terceiro aplicativo que eu utilizei foi o HelloTalk. Então depois que você estudou um pouco desses aplicativos, tá? E você aprendeu o básico do básico, pra você pelo menos falar um oi, um tchau, você baixa esse aplicativo HelloTalk, que é basicamente um messenger com pessoas de outros países que querem aprender o seu idioma. Então, por exemplo, você fala português, quer aprender inglês. Vai ter uma pessoa nos Estados Unidos que fala inglês e quer aprender português. Então ele vai mostrar quem está online para fazer essa troca. Então você vai ver aqui o aplicativo. Ah, tem fulano de tal, dos Estados Unidos está online, vou mandar uma mensagem. E aí você vai lá e ensina um pouco do português para a pessoa e a pessoa ensina um pouco do inglês para você. Então é justamente isso para qualquer idioma do mundo. Ó, esse aqui é o HelloTalk. Então o legal dele é que assim, você seleciona o idioma aqui nativo da pessoa e o que está aprendendo, para você pesquisar lá embaixo. Você clica para pesquisar. Ah, vamos clicar em um aqui, exemplo, ó, esse ar nele, para ver. Aí dá uma instrução para você, como você deve fazer para conversar com a pessoa. E ele te dá algumas dicas do que você pode digitar, né, para te auxiliar na conversa. E aí você pega um alerta, você manda uma mensagem. Aí ele manda uma sugestão. Aí você aguarda a resposta da pessoa e começa a conversar. Isso são com nativos, né? Pessoas que são de lá e querem aprender o seu idioma. O legal é que você faz uma troca, né? Você ensina, a pessoa aprende, ensina o idioma nativo dela, que seria o inglês, no caso, para você. Então, esses são os 3 aplicativos que eu utilizei. Mas o mais importante,
como e onde eu tive tempo para estudar, né? O primeiro passo que eu fiz foi baixar os aplicativos e estudar no trem, porque de manhã eu fazia faculdade, à tarde eu fazia Senai e à noite fazia natação. Então, os meus períodos de estudo era sempre no transporte. Então, eu saía daqui e demorava 1h30 para chegar na minha faculdade. Então, já era 1h30 de estudo. E o legal é que não gasta tanto internet, né? Na época nem tinha essas internet altas que tem hoje. Então, eu baixava no Wi-Fi em casa as aulas e ia testando ali no meu celular. E aí, à noite, eu conversava com o pessoal de outros países, né? Então, esse foi o meio que eu encontrei para aprender muito rápido. E depois, o que acontece? Eu queria ter um hobby de assistir série. Eu sempre tive o hobby de assistir série, na verdade. Só que eu não queria perder esse hobby. Então, o que eu fiz? Eu baixei as séries que eu já tinha assistido em 2 momentos. Sabe o Prison Break? Eu peguei e baixei essa série como? Primeiro, dublado em português e legendado em italiano. Então assisti toda essa série, primeira temporada, dublada em português com a legenda em italiano. Depois eu assisti a segunda temporada dublado em italiano com a legenda em português. Inverti. Depois a outra temporada eu fiz dublado em italiano com legenda em italiano. E aí a última temporada, a quarta temporada na época, eu assisti só dublado em italiano. Então, com isso eu tinha uma interação, porque já era uma série que eu já tinha assistido antes, e eu gostava bastante. Então, mais ou menos ali eu consegui entender o contexto das coisas, né? E você percebe que na dublagem, nessas séries, eles sempre falam os mesmos termos. Muitas vezes se repetem. Então eles apontam ali a máquina, tipo, corre pra máquina, que você percebe que é um carro em italiano. Então você começa a conviver ali e imergir. Então você acaba de uma maneira gratuita e divertida, né? Porque você está assistindo uma série que você gosta, convivendo com a pronúncia, né? E claro que em paralelo você estudou antes a gramática, né? Tal. Então, além dos aplicativos, duas ferramentas muito legais é assistir um filmes italianos. Se você já assistiu antes em português, assiste em italiano porque você vai perceber ali o que eles estão falando. Uma outra estratégia é você ouvir música, né? Então você acaba ouvindo algumas músicas em italiano, vê a tradução, escreve essa música, tenta depois colocar uma música no som e tentar escrever o que o cantor está falando. Então com essas ferramentas você consegue aprender o idioma que você quer, tá? Utilizando os horários alternativos, que seria o horário de transporte, onde a gente sempre fala que horário de transporte, por isso que o metrô é importante você utilizar, porque você consegue produzir, né? Dirigindo você não consegue fazer isso, só ouvir alguma coisa. Então, utilizando horários alternativos, com custo baixíssimo, né? Ou zero, a não ser que você queira ativar ferramentas extras nas plataformas, e você consegue aí aprender um idioma nesse período. Então, como o vídeo anterior a gente falou, né? Você vai ter aí um período de preparação para você fazer o intercâmbio, por exemplo. Não é, eu vou fazer amanhã. Pelo menos uns 6 meses a 1 ano de preparo aí, para você conseguir fazer esse intercâmbio. Então, nesse intervalo que você está se preparando para fazer o intercâmbio, você pode ir estudando e com certeza você vai chegar no país já falando o idioma. Mesmo que seja o básico, você vai conseguir se comunicar e aí fica muito mais fácil o aprendizado. Porque as pessoas que moram nesses países, elas não têm paciência de te ensinar nada. Mas elas podem ter paciência de te mostrar uma coisa ou outra. Então você começa a falar assim, tal, não sei o que lá. Aí você dá aquela engasgada, você não sabe, você aponta e a pessoa complementa o que você está falando. Aí você começa a aprender outros vocabulários que não tinham no aplicativo, ou que você não se lembra. Então, o segredo é esse, você nunca pode chegar num país cru, porque você vai querer fugir para os brasileiros. Não tô entendendo nada, não sei nada, vou arrumar amizades brasileiras aqui. E aí você acaba jogando aquele tempo todo do intercâmbio fora, ou daquele tempo todo que você está morando ali fora. Você precisa imergir na cultura, como ele sempre fala. Então uma das estratégias é chegar no país com o básico do conhecimento, tá? Do idioma, e depois é só você desenrolar aí, dando cara as tapas pra conhecer as pessoas, beleza? Então é isso, galera.
Semana que vem vai ter um outro vídeo, tá? A gente vai falar sobre outro assunto relacionado a viagens, esses primeiros passos, né? Vou falar um pouco das documentações necessárias para você sair do Brasil, tá? Então vai ser essa parte mais legal, o que você precisa procurar, vistos, países que você pode ir sem ter visto. São assuntos que são de muito interesse das pessoas e muita gente não sabe. Tem países que você pode dirigir com a carteira do Brasil. Então assim, vou falar um pouco sobre isso na próxima sexta-feira, beleza? Realize!